Respeitável público, senhoras e senhores, boas-vindas ao nosso circo. Dentro do nosso espaço, teremos acrobatas, palhaços, pernas de pau, cara sem pau, palhaços e um público maravilhoso. Boas-vindas às pessoas corajosas que estão aqui hoje. Eu desejo que vocês aproveitem, mas com calma, sem nos cuspir fogo, sem que nos pendurem de corda, sem que nos joguem no globo da morte, tudo com muita segurança. Eu desejo que vocês aproveitem, que vocês possam aproveitar mesmo cada momento deste momento maravilhoso que está para acontecer e mudar a tarde de vocês. Eu não tenho fôlego para isso mais não, mas em 2010 eu tinha. Em 2010 foi quando a arte começou na minha vida e foi como válvula de escape para muitos anos de silêncio desde o ensino fundamental. A arte, o circo, o teatro, a música, de forma geral, parece que me fazia despertar todas as vezes que eu ouvi o meu nome ser chamado. Era uma coisa muito louca. Já no ensino médio, foi um pouco diferente. Eu me via ali em um grande circo, mas não tinha nada a ver com o circo que eu estava querendo, não. Era um circo meio caótico. A minha vida estava muito exposta no ensino médio. As pessoas cochichavam, era como se eu tivesse aqui e elas aí. E elas cochichavam, riam, e eu não conseguia falar sobre quem eu era, sobre o que eu sabia fazer, sobre quem que eu sabia ser. E já na faculdade, eu consegui transformar esse grande circo aí em um lugar onde eu podia representar as pessoas. Aprendi uma outra coisa também muito interessante. Aprendi como ser um homem de verdade. Difícil, né? Aprender a ser um homem de verdade, mas quando eu falo sobre ser um homem de verdade, eu falo sobre o poder que os homens têm de falar e serem ouvidos. Eu vou dar um exemplo básico, que é quando uma mulher que tem muita expertise sobre o assunto, muito estudo sobre aquele assunto, fala, opina sobre aquele assunto e não é muito bem ouvida. Mas aí basta vir um cara de verdade, um homem de verdade, falando sobre exatamente a mesma coisa e ele é lido enquanto um cara muito criativo. Com certeza, um cara muito sensível. Pô, criado por muitas mulheres, né não? O tempo foi passando e aí para justificar tudo isso, eu colocava na minha cabeça que tudo era coisa de começo. Tudo era coisa de começo. E não tem forma melhor, então, de eu começar falando para vocês que o meu nome é Henrique Estevão. Porque eu acredito de verdade que esse seja o começo, né? Não? Que coloca a gente nos braços e fala, esse aqui é o João. Essa daqui é a Maria. E tem gente que nasce de 36 semanas. Tem gente que nasce com mais de 36 semanas. Tem gente que nasce com menos de 36 semanas. E tem tipo eu que nasci com 18. Nasci com 18 anos. Nasci com um bilhete da minha mãe debaixo do meu travesseiro, falando assim: Henrique, lavar a louça e arrumar a casa. Te amo, mamãe. Mas foi a primeira vez que a minha mãe me chamou pelo nome que eu escolhi para mim. Foi a primeira vez. Antes de eu me afirmar enquanto um homem transexual, os meus vizinhos, os colegas, os conhecidos, os familiares já afirmavam entre eles. E era muito engraçado essa parte também. Eles falavam assim que com certeza eu era uma criança diferente. E aí é assim, ó, essa criança aí é diferente. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa mão, porque não é qualquer criança diferente. Essa criança tem um negócio assim, ó, que é diferente. Uma criança que é diferente de ser macho, uma criança que é diferente de ser fêmea, ou então uma expressão que era muito usada naquela época, que me deixava bastante chateado, era uma criança então macho-fêmea. Devido a todas essas coisas, às vezes calado demais, às vezes falante demais, minha mãe decidiu que me colocar no teatro, na música, no circo, na arte de qualquer forma seria uma excelente opção. E foi mesmo. Eu aprendi, gostei, aprendi a falar, aprendi a ser ouvido. E aí, então,
já que agora eu aprendi e sabia como que era gostoso, que não tinha coisa melhor do que falar e ser ouvido. Como era gostoso falar e ser ouvido. Eu aproveitei, pensei assim, vou me assumir então. Um lugar de fala, vou me assumir, vou me afirmar enquanto um homem transexual. E aí, para todas aquelas pessoas que estavam ali à minha volta, os vizinhos, familiares, todo mundo, eu afirmei. E essas pessoas se assustaram. Só que eu não entendi muito bem, porque eram logo pessoas que tinham tanta certeza de que eu tinha uma coisa diferente, né? E junto com esse susto, as coisas mudaram muito. Aconteceu uma coisa que eu não estava esperando que acontecesse. Eu não podia mais falar. Eu não podia mais ser ouvido. Eu não podia falar sobre quem eu era, sobre os afetos que me pertenciam, sobre o corpo que eu carregava, sobre quem eu tinha interesse. Eu não podia. E, para além de não conseguir falar e ser ouvido, as pessoas se comportavam como se eu também não pudesse ver. Não pudesse ver que elas me apontavam do outro lado da rua. Não pudesse perceber que elas cochichavam e riam, cochichavam e riam, cochichavam e riam. Elas achavam que era tudo muito discreto. Sabe aquela cutucadinha assim que a gente dá e fala, fulano vai passar ali, não vira muita cabeça não, a pessoa não era discreta. Era mais ou menos assim, ei, ah lá, ó, aqui é a menina que tá querendo virar homem. Eles juravam que estavam sendo discretos. Me mudei para Belo Horizonte, fui entrar na universidade. E, obviamente, quando coloquei os pés na universidade, resolvi aproveitar que ninguém ali me conhecia. Ninguém fazia ideia de quem que eu era, eu não conhecia ninguém. Resolvi aproveitar também da minha aparência e tinha uma coisa que precisava, né? Precisava estar disposto para ouvir de perto tudo que tanto as pessoas cochichavam e riam. Isso incluía também não falar sobre ser um homem transexual. E os semestres foram passando. Eu fui percebendo algo que eu não esperava que acontecesse com aquela decisão que eu tinha tomado nos primeiros dias da universidade. Eu não sabia que aquela decisão também incluiria conseguir novamente falar e ser ouvido. Porque ali a minha opinião era muito importante enquanto um homem de verdade. Mas dentro de toda a universidade, eu percebia que tinha algo diferente acontecendo. Eu podia, por exemplo, opinar sobre tudo. Questões LGBTQIA+, mesmo sendo hétero, racismo, mesmo sendo branco, feminismo, mesmo sendo homem, e adivinha? Eu era um cara incrivelmente sensato. Eu era um cara sensível para todas essas questões. Eu era um cara criado por muitas mulheres. Eu era um cara que tinha muito cuidado e respeito com os outros. Eu lembro que naquela época, quando saía alguma notícia, as pessoas comentavam perto de mim e eu ia correndo, como quem não queria nada, como quem não queria me defender, opinar, né? Sobre racismo, LGBTQIA+, machismo, e as pessoas achavam que eu estava sendo super sensato, que não era uma defesa, que não era um lugar de voz. E o mais engraçado era que todas as minhas opiniões eram ouvidas. Eu consigo lembrar também de quando uma dessas notícias em sites de fofoca era chamada assim, ó, a mulher que queria virar homem. Gatilhou, né? Gatilhou. E a televisão brasileira nunca tinha abordado tão a fundo e de uma forma tão viral assuntos sobre transexualidade. Era sempre abordado de uma forma muito caricata, sabe? Colocava ali um homem que vestia roupa de mulher, eu colocava aqui uma mulher que vestia roupa de homem. Era tudo muito engraçado, era tudo para fazer rir. Nesse dia dessa notícia, eu descobri que as pessoas tinham coragem. Tudo aquilo que eu não consegui ouvir porque cochichavam e riam muito longe de mim, estava bem ali na minha frente. Estava sendo falado bem ali.
e as frases eram repetidas. Era assim: ah, nunca vai ser um homem de verdade. Pode ter essa barba, pode ter esse corpo, mas nunca vai ser um homem de verdade. Não, eu acho que gostar de mulher tudo bem. Agora, querer virar homem, isso aí pra mim é demônio no corpo, isso aí é demais pra mim, nunca vai ser homem de verdade. Não adianta, né? Ter essa barba, ter essa passabilidade, mas nunca vai ter o principal. Então nunca vai ser um homem de verdade. Entre risos e desespero, eles em riso e eu em desespero, sem força para opinar naquilo tudo, eu emitia uma única opinião contra todos aqueles comentários, e essa opinião era aceita. E aí a gente não tem como negar. Quando a gente olha para trás de tudo que aconteceu, a gente sabia que essa opinião só estava sendo aceita porque essa opinião vinha de um homem de verdade. Eu voltava para casa e de novo eu ficava pensando em como as pessoas eram corajosas, né? Antes essas coisas não eram ditas assim, na minha frente, escrachadamente, é macho, é macho, fêmea, nunca vai ser homem de verdade, aquela coisa toda na minha cabeça sair borbulhando. Não era dito na frente, era dito, eu sabia. A gente sempre sabe, mas eu sabia por cochichos, por risos. E aí, sustentar aquela promessa que eu fiz quando eu cheguei, o primeiro dia dentro da universidade, era agora uma questão de segurança. Eu não sei se vocês sabem, mas é exatamente isso que a gente chama de pseudo-privilégio. É quando as pessoas nos respeitam por isso aqui, mas só até o momento onde elas sabem de verdade quem a gente é, de onde é que a gente veio, pseudo-privilégio. A partir daí, tudo volta do início, sem poder falar sobre quem a gente é, sem poder falar sobre o que sentimos, sem poder falar sobre os afetos que nos pertencem, o corpo que carregamos. E quando eu concluí a minha graduação, óbvio que para comemorar como qualquer mineiro, eu fui à praia. Fui à praia e foi a primeira vez que eu fui à praia depois de ter nascido com 18 anos de idade. Aproveitei duas coisas em uma só. Postei uma foto com a cicatriz no peito aparecendo, onde quase nunca tomava sol, e deixei um bilhete para mim igual aquele que a minha mãe tinha deixado no dia que eu nasci. Concluí ali que a gente nasce e vamos continuar nascendo várias e várias vezes conforme as coisas vão acontecendo. Atualmente, eu trabalho adequando a comunicação de crianças. Sou fonoaudiólogo. E assim como a minha família, os familiares das crianças com quem eu atuo profissionalmente, me procuram esperando que elas falem, que elas ouçam, que elas se comunicam da forma que for possível, porque com certeza falar e ser ouvido é um dos melhores privilégios da vida. Então, voltamos para o início. Senhoras e senhores, respeitável público, meu nome é Henrique Estevão e eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam aproveitar toda essa coragem e que a partir do dia de hoje sejamos então respeitável público. Muito obrigado.